Hello, people! Seja muito bem-vindo à jornada de aulas O Destravar do Inglês. E é o seguinte, nesta jornada de 7 aulas, é isso mesmo, 7 aulas, começando a partir de hoje, nós vamos falar sobre como aprender inglês, como se desenvolver na fluência e terceiro, como destravar a sua fala, a sua compreensão, como lidar com todos aqueles bloqueios que você tem com relação ao inglês. Você vai entender o que tem por trás de cada pessoa que se tornou fluente, quais são os padrões, o que as pessoas que se tornaram fluentes, o que as pessoas destravadas têm em comum. Como que elas alcançaram esse patamar, esse nível de inglês? Você vai entender uma coisa, uma das técnicas da programação neurolinguística é a modelagem. O que nós vamos fazer aqui ao longo desta semana é trabalhar diversos bloqueios, travas, coisas que nós percebemos ao longo desses últimos anos que tem impedido milhões de pessoas de aprender o inglês da vida real. E é o seguinte, eu quero que você seja muito bem-vindo à jornada de aulas O Destravar do Inglês. Então, vem comigo. É isso aí, my friends. Vamos lá. Essa série de aulas do Destravar do Inglês, como eu falei, ela vai te ajudar a destravar o seu aprendizado, mudar a forma como você enxerga, a percepção que você tem com a língua inglesa. Não sei se você já sentiu isso, mas talvez você ainda não aprendeu inglês por conta de ter a percepção errada sobre a língua inglesa. A forma como você enxerga vai determinar como você estuda, como você se envolve, como você treina, como você pratica, com quem você pratica. Então, ter a percepção correta, ter a mentalidade correta faz total diferença. E principalmente, eu vou te ajudar aqui a como, de fato, você precisa lidar com o inglês na sua rotina. Então vem comigo, preste muita atenção. Eu vou falar aqui de experiências reais. Eu vou falar aqui de coisas que eu testei comigo, com centenas de alunos nesses últimos anos. E para quem não me conhece, eu trabalho como professor desde 2012. Eu comecei a dar aula com 17 anos de idade. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com diversos métodos, diversas escolas, tive a oportunidade de lidar com centenas de alunos antes de ter milhares de alunos na internet, dentro do meu método, né? E nesses últimos anos, nesses últimos 12, 13 anos, eu pude me conectar com centenas de histórias. Eu pude ouvir dezenas de dificuldades comuns. Hoje eu ouço muitas dificuldades comuns aqui nos comentários. Às vezes a pessoa comenta assim, eu tenho dificuldade na fala. Você e mais milhões de pessoas. Eu tenho dificuldade no listening. Você e mais milhões de pessoas. Ah, eu tenho dificuldade em memorização. Você e mais milhões de pessoas. Então eu quero que você entenda uma coisa. A dificuldade que você tem não é só única sua. Tem um monte de gente que também tem a mesma dificuldade que você e também tem muitas pessoas que já passaram pela mesma dificuldade que você. Eu vou falar aqui da minha experiência, gente. Eu já tive muita dificuldade com fala, muita dificuldade com listening, muita dificuldade com escrita, muita dificuldade com interação, vergonha, timidez. Eu sou a pessoa que já fui travada no inglês em diversos quesitos, em diversos fatores. E é por isso que eu tô falando sobre isso aqui ao longo dessa semana. Essa jornada de aulas que está começando hoje, eu vou falar aqui de experiências reais, eu vou falar aqui do que funcionou comigo, do que funcionou com um monte de alunos que eu já tive nesses últimos anos. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, quando você tem a percepção correta sobre o inglês, sobre como aprender inglês, sobre como lidar com o inglês, como treinar, como estudar, isso muda completamente o jogo. Você percebeu que o título dessa aula é O Jogo da Fluência. E eu vou falar aqui como é que você tem que jogar esse jogo. Qual que é a regra? O que as pessoas que têm se tornado fluentes estão fazendo? O que as pessoas que já são fluentes fizeram para chegar até onde elas estão? E dentro dessa experiência como professor, eu já consegui ajudar muita gente que mora no Brasil, gente que mora fora, gente que mora em outro planeta. Eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas a destravar o speaking, destravar o listening, destravar o modo de aprender, o medo de falar, o medo de se expor, medo do julgamento, quebrar a crença limitante com o inglês, alterar o modo de estudar, gente que está estudando aí dentro da zona de conforto, e eu vou te explicar por que isso te impede de se tornar fluente.
Eu ajudei muitas pessoas a ressignificar bloqueios. É uma coisa que eu, nessa jornada, aprendi através da PNL, da Programação Neurolinguística. E eu falo pra você, se você seguir tudo que eu estou falando aqui, você vai, de fato, começar a construir a sua fluência de uma maneira muito mais leve, muito mais objetiva, muito mais clara. E aqui eu creio, claro, que eu estou falando com pessoas que estão dispostas, primeiro, a pagar um preço de se dedicar, de estudar, de começar algo e ir até o final. Eu tenho uma frase que é tipo um mantra meu. Eu termino tudo que eu começo. E eu quero te convidar, inclusive, a você ficar comigo até a última aula dessa jornada. Serão 7 aulas. 7 aulas para te ajudar a destravar o inglês. Cada dia nós vamos falar de um bloqueio específico. Então eu separei aí os 7 principais bloqueios, as 7 coisas que mais impediram, que mais impedem as pessoas de aprender. E aí nós vamos falar sobre isso aqui cada dia nessa jornada de aulas. Então a primeira aula que nós vamos iniciar aqui hoje é essa que eu te falei. O jogo da fluência. Hoje eu quero te ensinar a jogar o jogo da fluência. Esse é o tema da nossa primeira aula da série O Destravar do Inglês. E como você entende qualquer jogo na vida real? Vamos supor que você vai jogar um jogo de tabuleiro. A primeira coisa que você precisa entender é o quê? As regras, não é? É impossível você aprender a jogar alguma coisa sem antes entender as regras. E eu não estou falando aqui de gramática, tá? Quando eu falo sobre o inglês, eu não estou falando de gramática. Ah, você tem que conhecer as regras do inglês. Em algum momento você vai ter que entender alguma coisa sim. Mas o ponto não é esse. O ponto é, eu estou falando sobre as regras de como jogar no campo do aprendizado do inglês. Que nem eu falei aqui, se você tiver a percepção correta, a crença correta, a mentalidade correta sobre o que você deve fazer, sobre a sua capacidade, o que você deve focar, o que você deve parar de fazer. Você sabe que tem coisas que você precisa começar a fazer e tem coisas que você precisa parar de fazer, não é? Tem gente que pensa que é só consumir inglês o máximo possível de todos os lugares possíveis que vai dar certo. Tem um monte de gente aí, não sei se você sabe, tem um monte de gente que tá fazendo isso e não tá dando certo. Então, o lance não é, será que eu vou conseguir aprender consumindo toneladas de informação na internet? Tem gente que pensa que quanto mais melhor. E eu vou te mostrar que o jogo não é acumulativo. Por que tanta gente estuda, mas poucas pessoas alcançam a fluência? É sobre isso que nós vamos falar nessa aula do jogo da fluência. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra você, uma frase que é praticamente uma coisa muito óbvia. Não existe grande sucesso com um pequeno esforço. Você viu que eu coloquei ali um cadeado, né? É um cadeado que tá até na minha camiseta aqui do Destravar do Inglês. Vocês viram que a gente tem até uma camiseta do Destravar do Inglês. Outra coisa que eu quero falar pra você. Todo esse conteúdo que nós vamos entregar aqui nessas 7 aulas é um conteúdo exclusivo. Algo que eu só entrego lá dentro do meu evento presencial. Pra quem não sabe, a gente já fez eventos presenciais falando sobre o Destravar do Inglês. Em uma sala de aula, presencialmente, com pessoas, alunos ali. Não online, ao vivo, não, é uma coisa presencial. Eu tô trazendo todo esse conteúdo pra cá, mas preste muita atenção. Não existe grande sucesso com pequeno esforço. Antes de mais nada, eu quero te dizer que é impossível. É impossível você ter um grande sucesso no inglês com pouco esforço. É impossível. Então, se você chegou até aqui, se você tá aqui me assistindo procurando alguma fórmula mágica, alguma técnica secreta, algum atalho para aprender, eu sinto em te dizer, mas eu sou o professor errado para você. Eu tô aqui para te transmitir uma mensagem sincera e totalmente casada com a verdade. Não existe grande sucesso com pequeno esforço. Não existe fluência no inglês sem antes haver muito suor e muita exposição no idioma. Por trás de qualquer pessoa que se tornou fluente na língua inglesa, houve milhares de horas de exposição, de desenvolvimento nas habilidades. Ler, escrever, ouvir e falar. Nós vamos falar muito sobre essas 4 habilidades. Por que tem gente que mora fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, países que falam a língua inglesa, a pessoa tá lá morando, geograficamente cercada de pessoas que falam inglês, e por que às vezes ela não fala? Eu já conheci dezenas de pessoas que moraram 5, 10, 15, até 20 anos fora e não são fluentes até hoje. Talvez você tá me assistindo e você pense assim, meu Deus, como pode?
Pelo simples fato da palavra que eu acabei de falar aqui. A ausência de exposição. Você vai entender uma coisa, você pode ficar a vida inteira estudando regra do inglês e ainda assim nunca se tornar fluente. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que o jogo não é sobre teoria. O jogo é sobre treinamento de habilidades. Por isso que eu falei aqui que por trás de qualquer pessoa fluente tem milhares de horas de exposição, de treinamento. Treinamento de habilidades, ouvir, falar, ler e escrever. E aí, muita gente agora vai sair dessa aula, por quê? Eu achei que era algum atalho, alguma técnica secreta, alguma fórmula mágica, algum caminho mais rápido para aprender, mas eu falo para você, não tem problema se você sair daqui, mas não existe atalhos para a fluência. Não adianta você pensar que tem uma fórmula secreta, um método mágico. Não adianta você achar que é só baixar lista de palavras, frases comuns, é só usar o ChatGPT, é só decorar os verbos mais usados, é só ficar estudando no Duolingo todo dia e achar que isso vai te fazer compreender e falar com eficiência o inglês da vida real. Não vai. Pergunta como eu sei. Eu acompanho muitas, mas muitas pessoas orgulhosas que acham que dão conta estudando do jeito delas, que perdem oportunidade de emprego, não conseguem se relacionar como nativos, não conseguem sustentar uma conversa de 10 minutos com vocabulário do cotidiano. Tem gente que está aqui me assistindo agora e acha que vai se tornar fluente assistindo apenas às aulas, analisando cenas de filmes que eu faço no YouTube. Lá, aquelas cenas com filmes, séries, até aulas com músicas, textos, discursos com a Bíblia. Você não vai se tornar fluente só consumindo assim de maneira mastigada. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as aulas que eu faço com filme, série, música, todas elas são muito mastigadas. A gente pausa, repete, é palavra por palavra, é frase por frase. Eu não sei se você percebeu, mas é de certo modo um caminho extremamente confortável. Tem alguém mastigando pra você, tem alguém facilitando pra você. O que eu quero te dizer é que não é somente com esse caminho que você vai aprender. Então, o que acontece hoje? Eu lido com pessoas que elas querem aprender sem a ajuda de ninguém. As pessoas se acham tão inteligentes que elas acham que não precisam de um professor, de um mentor, de alguém que saiba mais que elas, de alguém que já passou pelo processo. Gente que sobrevive com dica aleatória na internet, diversos professores online. E aí, no fim, sabe o que acontece? Eu tô falando de algo que eu vejo, tá? Sabe o que acontece? Muita gente anda em círculo e não consegue progredir. E eu tô falando aqui de casos, situações reais. Se vocês soubessem o tanto de histórias que eu recebo no meu Instagram, eu fico, né, tão inconformado com o que eu tenho lido, ouvido das pessoas, que isso de fato foi o que me motivou a começar essa série de aulas aqui, falando sobre como destravar o inglês. Eu particularmente, Teacher Murilo, estou cansado de ver pessoas travadas na indisciplina, na inconstância, no vitimismo, falta de motivação, as mesmas desculpas de sempre, não tenho tempo. Esse tipo de coisa tá te travando de você de fato alcançar essa palavra aqui que você tá vendo, fluência. E aí eu quero começar essa aula aqui fazendo uma pergunta pra você. Sim, eu ainda tô começando, relaxa. A pergunta que eu faço é essa daqui, ó. Qual que é o seu bloqueio com o inglês? Aproveite e escreva aqui nos comentários. Qual que é o seu bloqueio com o inglês? Quando eu faço essa pergunta, eu quero saber o seguinte, eu quero saber o que te bloqueia a construir a sua fluência. Talvez você pense que o método que você estuda, o professor que você tem, a escola que você estuda, talvez você pense que sempre o problema é o que tá fora. Sabe quando a pessoa ela culpa tudo? Ela culpa o professor que ela tem, ela culpa a escola que ela passou, ela culpa o sistema de ensino do Brasil, ela culpa tudo. E ela nunca se culpa. E se eu te disser que a resposta não tá fora? A resposta tá dentro de você. Afinal, o que fazer para começar algo, para conseguir começar algo e ir até o final? Talvez você tá aqui me assistindo e você tem esse bloqueio, essa trava, essa inconstância
de não conseguir perseverar até o fim. Talvez você tá aqui me assistindo e você é o tipo de pessoa que já começou a estudar inglês umas 300 vezes e todas você desistiu. Começa a analisar a sua vida aí. Talvez você é o tipo de pessoa que não consegue nem ler um livro. Começar e ir até o final. Quantos livros você já começou e você não terminou? Quantas séries, quantos filmes, sei lá, você já começou e você não conseguiu nem terminar aquela parada? E nessa série de aulas eu vou falar sobre diversos bloqueios que têm impedido milhões de pessoas a aprender o inglês da vida real. E um dos bloqueios é a inconstância. O que eu mais vejo é pessoas desistindo. As pessoas começam num gás, 3 meses é a média. Como é que você vai estar daqui 3 meses? Como é que você vai estar daqui 90 dias? Você vai estar com essa mesma mentalidade, com esse mesmo gás? Se você é alguém que depende da motivação, você vai desistir rapidão. Se você é alguém que depende do gás, da empolgação, eu quero te falar uma coisa. Isso pode ser um bloqueio na sua vida, porque se você só depende desse gás, da motivação, da empolgação, uma hora esse gás acaba. Ele não dura muito não, viu? E na hora que ele acaba, o que fica? Se você não tem disciplina, você não consegue sustentar mais essa jornada de aprendizado. É por isso que hoje, a média de pessoas que começam e desistem é 3 meses. Se você for nas faculdades, você vai perceber. Nos primeiros dias de janeiro é lotado de gente. Mês de março é muito mais vazio. Já teve um grande índice de pessoas desistentes. É assim também nas academias. Então responde aqui pra mim qual que é o seu bloqueio. Talvez você me pergunte, Murilo, como é que eu faço pra identificar os bloqueios? Vamos lá. Procure a raiz. Se case com a verdade. Essa é a minha dica pra você aqui, ó. Case-se com a verdade. Não tem como você destravar se você não for verdadeiro com você mesmo. Eu vejo que hoje em dia, com centenas de excelentes professores, toneladas de informação, milhões de terabytes aqui na internet, ainda assim tem gente patinando. Não sabe por onde começar. Não sabe como se envolver. Não sabe como simplesmente iniciar uma jornada e ir até o fim. Pessoas que ainda não entenderam como que o jogo da fluência funciona. Como eu falei aqui, o jogo não é acumulativo. Não é sobre você ficar aprendendo regras novas todos os dias. Não é sobre você ficar vendo vídeo no YouTube de modo aleatório. É impossível destravar o inglês sem antes você destravar a mentalidade. E o que vamos fazer nessa jornada é destravar crença, bloqueio, trava. E eu vou ser muito sincero ao longo dessa série de aulas, tá? Eu vou trabalhar com muitas verdades aqui, vamos quebrar muitas crenças limitantes, vamos instalar novas crenças possibilitantes. Você vai perceber que foram suas crenças que te trouxeram até aqui onde você está hoje. Meu intuito aqui não é fazer uma aula motivacional. Pelo contrário, o meu intuito aqui é ser ativacional. Eu quero ativar alguma coisa em você. Eu quero que você saia daqui hoje com uma decisão, porque o que vai mudar não é o Teacher Murilo, não é a aula, o que vai mudar é a sua decisão. É o que você decidir, você fala assim, eu vou a partir de hoje começar a fazer isso e isso vai ser inegociável, eu vou fazer todos os dias isso até o final do ano. Que tipo de compromisso você é capaz de criar hoje e sustentar até o último dia deste ano? Isso fala sobre a mentalidade que você tem. Se você, por exemplo, bater o martelo e decidir assim, a partir de hoje eu vou ler coisas em inglês até o final do ano, e você for fiel às suas metas, você for fiel realmente aos seus objetivos, você vai conseguir sustentar essa parada até o final. Então, eu não quero que você fique aí esperando motivações. Quando eu coloco aqui uma frase aqui, isso aqui é para mudar a configuração do seu cérebro. Isso aqui é para instalar um driver mental para você mudar a sua mentalidade. Isso aqui é uma configuração que tá na minha cabeça. É impossível a pessoa destravar o inglês se ela não destravar a mentalidade. Entenda, o mais difícil não é o inglês, cara. Não é, eu posso te provar, não é. O mais difícil não é o inglês. O mais difícil é você mudar a mentalidade que você tem sobre o inglês. Por quê? Porque a mentalidade que você tem com o inglês hoje, ela é reflexo das pessoas que você já viu aprendendo inglês. Talvez você tá aqui e você não acredita em curso, em aula, em professor. Talvez você é o tipo de pessoa que quando vê alguém falando sobre um curso, sobre algum método, você já se desliga, porque você acha que não funciona. Então, esse tipo de coisa fala muito mais sobre o bloqueio de mentalidade que você tem do que sobre o método que a pessoa está apresentando. E é sobre isso que eu quero falar. Para você conseguir ir atrás do que você deseja, a primeira coisa, muda a mentalidade. Muda a percepção que você tem com o inglês. Eu quero que você construa a sua própria automotivação.
Que você encontre dentro de você a razão do porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Eu quero que você encontre o que a gente chama de why. Para quem não sabe, why significa porquê. Eu pergunto para você, qual é o seu grande porquê? A razão do porquê você está entrando no inglês. Toda vez que alguém me procura e fala assim, eu preciso aprender inglês para ontem. Primeira pergunta que eu faço é, mas por quê? Esse grande porquê, por isso que eu coloquei bem grande aqui, why. Why so? O why é o que vai te sustentar a não desistir de aprender inglês. Quem não tem motivo claro, desiste por qualquer coisa. Se você é o tipo de pessoa que fala assim pra mim, eu já ouvi muito isso também. Professor, eu não tenho nenhum motivo, não, nenhum objetivo profissional, viajar, nada do tipo, eu só quero aprender por aprender. Esse não é o motivo claro pra você se tornar fluente. Quando você tem um objetivo claro, coloca um objetivo, eu quero aprender porque em 2028, 2030 eu vou viajar pra Nova Zelândia. Sei lá, coloca um objetivo aí pra te motivar. Quando você coloca um motivo seu, pessoal, pra você aprender, isso faz total diferença. Por exemplo, se você tá aqui me assistindo, você tem filho, você tem filha, e você quer que eles aprendam a falar inglês, coloca isso como uma grande motivação sua. Eu quero aprender para ensinar meus filhos. Gente, isso é muito lindo. Eu tô vivendo essa experiência aqui em casa agora. E eu falo pra você, quem não tem objetivo final, qualquer coisa derruba a sua motivação. Qualquer coisa te distrai. É a típica pessoa que tá lá, ela abre um vídeo no YouTube pra estudar inglês. Se aparecer alguma notificação de algum outro vídeo, alguma outra coisa mais interessante, ela abandona. Por quê? Porque não tem objetivo claro, não tem empolgação, não tem motivação real. E quando eu falo de motivação aqui, eu não tô falando de empolgação, estou falando de uma motivação interna. Aquilo que te gera motivo. Por quê? Porque se você não tem um grande porquê, você vai desistir diante da primeira dificuldade. Quando você começar a estudar inglês e você perceber que você vai precisar começar a treinar a sua fala, a sua audição, o seu ouvido e a sua leitura. Eu tô falando de treinamento, não tô falando de assistir aula não, assistir videozinho no YouTube. Eu tô falando de treinamento. Treinar essas habilidades. Seja com alguém ou seja sozinho. Você vai precisar treinar isso. Então, quando você se depara com uma coisa que é desconfortável, que é dolorosa, porque é doloroso. Eu não vou falar pra você que o inglês é um mar de rosas. Não vou romantizar o aprendizado de inglês e falar que é só você gostar e good vibes e tudo vai dar certo. Não vai, muitas vezes não vai. Se você não colocar força, pressão, energia, não vai funcionar. Então, responde essa pergunta pra você. Por que você decidiu estudar inglês? Por que você está decidindo isso? Falar inglês pra você é um sonho? Pra muitos é um sonho. Eu leio muitos comentários aqui. Pra muitos é um sonho. Viajar, fazer intercâmbio, morar no exterior, tudo isso faz parte dos seus sonhos? É isso que te move a estar aqui? É esse motivo que vai te sustentar quando vier a tempestade. Talvez você é aquela pessoa que desistiu do inglês várias e várias vezes, já abandonou cursos, professores, métodos, já comprou 3, 4, 5 cursos online e não conseguiu dar sequência nenhum. E talvez você é o tipo de pessoa que até culpou o método, o curso, o professor, mas você mesmo nunca conseguiu ser constante com o inglês todos os dias. Talvez você tentou recomeçar no inglês mais de 10 vezes. Já culpou meio mundo por não ter aprendido. E por fim tá aqui novamente recomeçando. Pra quem que eu tô falando? Eu tô falando pra quem quer aprender inglês de fato. E o principal, eu falo pra todo mundo isso. Se você tá aqui me acompanhando, eu espero de você o seguinte: que você se discipline a treinar inglês todos os dias. É uma coisa que eu ensino pra todos os meus alunos. Se você quer de fato, faça isso fazer parte do seu estilo de vida, do seu lifestyle. Então não tem conversa, você vai ter que aprender a lidar com o desconforto. E aí eu te pergunto, why? Qual que é o seu porquê? Por que você acha que agora vai ser diferente? O que te faz pensar que agora você vai começar e não desistir? E aí eu te pergunto, será que você é o tipo de pessoa que é governado apenas pela sua empolgação? Não tem nada pior
Eu falo, não tem nada pior do que o tipo de pessoa que é movido apenas por empolgação. Geralmente quando as pessoas chegam no meu canal no YouTube, elas chegam empolgadas. Uau, aula de inglês com Friends. Uau, aula de inglês com Shrek. Uau, aula de inglês com a Bíblia. Não dura 2 semanas essa empolgação. Quando você começa a lidar com o inglês da vida real, quando começa a ficar desconfortável, o gás acaba. Quer dizer, a empolgação, a motivação não pode ser combustível. Não tem nada pior do que você ser movido apenas por empolgação. A empolgação nada mais é do que uma motivação temporária. Ela dura pouco tempo, ela não te sustenta a longo prazo. Você pode estar aqui hoje empolgado, animado, agora vai, vou destravar. Eu vou realmente acreditar em você se você ficar comigo até o 7º dia dessa jornada. Aí, de fato, nós vamos ver o que é disciplina. Eu vou dar um exemplo de disciplina aqui que a gente tem feito todos os dias no YouTube. Eu assumi um desafio aqui publicamente de fazer 150 dias de aulas com a Bíblia todos os dias às 8 horas da manhã. Gente, os 3, 4 primeiros dias foi um prazer gigantesco. A partir do 5º dia, eu já pensei lá, eu vou ser sincero com vocês, eu pensei na minha cabeça, que merda que eu fui fazer, cara? Eu assumi um compromisso de 150 dias. Agora entra o quê? Eu desligo a empolgação e eu ligo o quê? A disciplina. Eu vou fazer o que deve ser feito. Eu assumo o compromisso. Eu começo e eu vou até o final. Quantas dezenas de séries de aulas que eu já fiz lá no YouTube sobre isso. Sobre você começar algo e ir até o final. Teve vários dias, em épocas de final de ano, de carnaval, feriados prolongados, que eu estava no YouTube ao vivo 8 horas da noite. Por quê? Compromisso. Disciplina. Uma das coisas que me ajudou a crescer no digital, como empreendedor, como professor. Tudo isso foi por quê? Porque eu decidi um dia não ser governado pela empolgação. Eu falo pra vocês, é muito mais empolgante eu estar aqui, ó, nesse horário que você tá aqui me assistindo, sentado no meu sofá assistindo Netflix. 100% inglês, porque eu já estudei. Mas, gente, não é sobre isso. Não é sobre ser governado pela empolgação. Com certeza seria muito mais empolgante estar sentado assistindo sem fazer esforço nenhum. Mas quando a gente assume um compromisso, entenda isso aqui, ó. Essa chave vai te ajudar. A disciplina vai te levar a lugares onde a empolgação, a motivação temporária, jamais levará. Então é isso. Se você se casar com a disciplina de fazer o que deve ser feito de fato, você nunca mais vai dar desculpa. Ah, eu desisti porque eu tô sem tempo. Ah, eu desisti porque agora tá corrido pra mim. Ah, eu desisti porque... Papo furado. Tô sendo bem sincero com você. Se você tiver 10 minutos livres do seu dia, você pode estudar inglês esses 10 minutos. 10 a 15 minutos por dia, que eu sei que você tem. Ah, mas Murilo, eu quero me dedicar, ter um tempo de qualidade. Então você tem que aprender a lidar com o perfeccionismo, que é outro bloqueio que a gente vai falar aqui ao longo dessa jornada. Talvez você é o cara perfeccionista. Para você o tempo de estudo tem que ser numa mesa, tem que ter uma lousa, tem que ter um videozinho do professor ensinando com a lousa. Você tem que estar com o seu caderno na mão, senão não é momento de estudo. Tem um monte de gente que não estuda inglês, sabia? Por conta disso. Porque a pessoa acha que não é um ambiente ideal para estudar dessa forma. Eu falo pra você, é a pior furada que você entrou, se você conta essa história pra você. Então, nesse jogo da fluência, você precisa entender que para sustentar os 90 minutos dentro de campo, que é o tempo do futebol, né? 90 minutos dentro do campo, sem pipocar no meio do caminho, você vai ter que abandonar a empolgação, meu amigo. Esse negócio de sempre depender de uma motivação externa pra seguir. Bom, vou lá assistir as dicas do fulano pra ver o que tem de novidade. Sabe gente que vive assim? A pessoa, ela acompanha um professor hoje, ela acompanha durante 1, 2 meses, aí daqui a pouco ela vai acompanhar outro. 1, 2 meses, aí daqui a pouco vai acompanhar outro. Por quê? O grau de empolgação baixa, ela precisa de algo novo. Que aí aumenta de novo. Aí daqui a pouco, ficou chato. Precisa de algo novo de novo. Fala a verdade, quantas vezes você já fez isso na sua vida? Você achou um método que é fantástico, aí você vai lá, estuda um pouquinho, aí daqui a pouco desanima, aí você acha uma coisa nova que você acha que vai te ajudar, você não consegue ir até o final.
com nada que você começa. Se você se encaixa nesse perfil, tem um bloqueio aí que você precisa encarar essa parada. Não adianta você depender da empolgação, só vai te atrasar. É aquilo que eu falei, para de ficar dependendo do que tá fora. A solução não tá fora, a solução tá dentro. São as pequenas decisões diárias que você vai tomar, o que a gente chama de microdecisão. O que são as microdecisões? Eu vou te explicar o que é, porque tem gente que acha que é só as grandes decisões que mudam. A grande decisão de comprar um curso, a grande decisão de começar a fazer aula, a grande decisão de agora comecei um... Não é. É o jogo de microdecisões. Para você ter micro-resultados. E aí uma sequência de micro-resultados te faz ter um resultado grandioso. O que é micro-resultado? Hoje eu tenho 15 minutos livres. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse tempo e vou ouvir um áudio 100% em inglês de algum discurso no YouTube. Eu vou treinar o meu ouvido. 10 minutos livres, 15 minutos livres. Você tá no banheiro, você tá no banho, você tá dirigindo, você tá fazendo, sei lá, limpando a casa, lavando louça. Eu não sei. Aproveita esse tempo para você se envolver com o inglês. Então são pequenas decisões diárias que você tomar. A disciplina é nada mais, nada menos do que você se casar com o seu objetivo final e você fazer esse compromisso ser inegociável. Eu dei aqui o exemplo, por exemplo, de você ler algo todo dia até o final do ano. Eu duvido você começar essa parada e ir até o final. No dia que você mudar essa configuração mental de tudo que você começa, você tem que ir até o final, porque é uma configuração sua, da sua vida, do seu estilo de vida, cara, tudo que você for fazer na vida vai mudar. Não é só sobre o inglês, gente. A ponto de você decidir de fato não abrir mão do seu sonho, do seu grande porquê, por nenhuma distração no meio da jornada. Quando a gente fala de resultado final, o ápice do inglês, a fluência no idioma, eu falo muito sobre a palavra fluência, né? A primeira coisa que você precisa entender é o significado que essa palavra possui. Eu não sei se você sabe, mas a fluência tem 2 significados muito simples de acordo com a definição do dicionário de Oxford. Olha aí. Beba água. Primeiro significado, qualidade do que flui. É o primeiro significado. O que é fluência? Fluência é qualidade do que flui. Fluidez. Segundo significado, sentido figurado. Característica do que é natural, espontâneo. Fluidez. Murilo, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer está estampado na sua cara. Eu quero que você foque comigo nesse momento nessas 2 palavras. Natural e espontâneo. Falar inglês fluentemente significa falar com naturalidade e espontaneidade. Ponto. Talvez a configuração que tem na sua cabeça é que ser fluente é falar tudo, entender tudo e conhecer todas as palavras do inglês. Talvez na sua cabeça fluência é isso. Nunca foi e nunca será. Então, talvez você tenha uma crença na sua cabeça que fluência é saber tudo. Conhecer tudo, decorar tudo, não ter dúvida de nada. Só que isso não existe. Não existe uma pessoa sequer no mundo que saiba tudo. 300%. Todo o vocabulário. E talvez você carregue esse peso de ter que correr atrás desse topo da montanha que é saber tudo. Quem te contou isso? Fluência não tem a ver com capacidade de saber tudo. Por exemplo, você fala português fluentemente, não fala? Todo mundo que está aqui me assistindo fala fluentemente, entende fluentemente, senão você não estava aqui me assistindo. Mas por acaso você se arrisca a dizer que você sabe tudo sobre o português? Você sabe tudo, absolutamente tudo. Se eu te perguntar aqui qualquer coisa sobre o português, não existe uma palavra sequer que você não conheça. Olha lá, hein? Eu posso trazer um vocabulário aqui da medicina, vocabulário da física, vocabulários técnicos que talvez você nunca viu na sua vida. Não, você não sabe tudo sobre o português. Eu não sei tudo sobre o português. Fluência
significa característica daquilo que flui com naturalidade, flui com espontaneidade. E não é porque a fluência não é saber tudo que não vai dar trabalho. É óbvio que vai. Você vai construir a sua fluência no inglês e você vai ter um baita de um trabalho, sim. Só que é um trabalho direcionado, é um trabalho de treinamento. E talvez você nunca ouviu isso de nenhum professor aqui na internet. Porque isso não é o tipo de fala que vende, né? Quando a gente fala que fluência dá trabalho, que leva tempo, as pessoas querem o resultado rápido, né? Mas eu tenho um compromisso de falar a verdade com você aqui nessa série de aulas. E eu te digo, dá trabalho sim. Não é pra qualquer um. A pessoa tem que ter um estilo de vida diferente. Ela tem que estar disposta a treinar sim. Ela tem que estar disposta a investir, porque eu não conheço ninguém que investiu e ficou fluente. Fluente de verdade. Com proficiência. Ninguém constrói naturalidade e espontaneidade em algo sem se dedicar muito. Sem praticar muito. Sem se desgastar muito. Sem aprender de maneira sequencial. Não existe. Eu, Murilo, quando eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a fazer aulas de bateria. Fiz 2 anos de aula de bateria, aprendi muita coisa. Mas eu falo pra você, o que me sustentou os últimos 20 anos tocando bateria, não foram aqueles 2 anos estudando teoria lá no começo. Eu estudava teoria, eu tinha que tocar bateria lendo a teoria. O que me fez aperfeiçoar tocando bateria foi o ato de praticar durante 20 anos. É exatamente o que as pessoas não querem fazer. Ensaiando, praticando e tocando toda semana. Foi o que eu fiz. Pra hoje tocar fluentemente. Pra hoje só ouvir alguma coisa e eu já sei tocar facilmente. Não foi aqueles 2 anos estudando teoria. Foram 20 anos de prática. Você consegue entender aqui o que eu quero te dizer com o inglês? Não é sobre os 2 aninhos que você vai passar dentro de um curso. É sobre o seu estilo de vida, de imersão, de contato, de treino, que vai fazer total diferença. Talvez a configuração mental que você tem é que você vai estudar um cursinho de 2 anos e isso vai sustentar 60 anos de fluência pelo resto da vida. Você percebe que não faz sentido? Não tem lógica isso? Não! Você vai precisar entender que o jogo é muito mais sobre a prática do que sobre a teoria. Por exemplo, tem gente que quando vem me perguntar sobre o meu método, sobre a jornada do zero à fluência, sobre o curso do zero à fluência, as pessoas perguntam assim, quando que eu vou terminar? Quando que eu acabo? Quando que eu já tô fluente? A pessoa nunca estudou inglês na vida, mas ela já tá preocupada já com daqui quantos meses eu tô falando fluentemente. Tem gente que tem uma configuração mental que é a seguinte, eu vou começar e eu não vejo a hora de terminar. Exatamente por isso que você não vai aprender. Porque aí eu falo pra você, o aprendizado, ele nunca acaba. Se você tem esse tipo de crença, você ainda não entendeu como o jogo da fluência funciona. No dia que você parar de se envolver com o inglês, sabe o que vai acontecer? Baixou o nível de envolvimento, aumenta o nível de esquecimento. A sua mente, o seu cérebro é programado para isso. Se você não estuda, se você não se envolve, se você para de se expor, você começa a esquecer. Talvez você está aqui me assistindo e você já estudou inglês há muitos anos, ou faz 2, 3, 4 anos, ou talvez faz muito tempo que você não lida mais com inglês. E você chegou aqui esquecendo um monte de coisa. Sabe por que isso acontece? Entenda a natureza. O seu cérebro ele foi programado para descartar tudo aquilo que você não usa. Se você já assistiu aquele filme do Divertidamente, você lembra daquele personagem que fica com um aspirador, apagando toda a memória de longo prazo que não usa? É isso que acontece, cara. Se você não usa aquilo que você aprendeu 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu aprendi, me tornei fluente e hoje não uso mais. Eu aprendi lá em 2007. Eu fiz curso, eu treinei, eu fui em treinamentos e imersões para aprender Libras, para aprender linguagem de sinais. Hoje, a única coisa que eu sei hoje é o meu nome, que é M-U-R-I-L-O. A única coisa que eu sei. Mas eu me comunicava com várias pessoas com esse formato de língua fluentemente. Cara, era fantástico. Hoje eu não lembro mais nada. Sabe por quê? Não dei prosseguimento. Não continuei praticando.
2008 foi a última vez que eu fiz essa parada. Você acha mesmo que 15 anos depois, 17 anos depois, você vai saber só porque você estudou lá? Não importa com quem que você estudou. Se você não tá disposto a manter uma vida de envolvimento, eu achei, de verdade, na minha cabeça eu achei que eu ia estudar um cursinho de Libras durante 2 anos, que foi o tempo que eu fiz. E aí, o resto da minha vida eu ia falar assim... Falar não, né? Não é falar, é fazer os sinais. Cara, não faz sentido. Certa vez perguntaram pro Billy Graham, não sei se vocês conhecem Billy Graham. Billy Graham foi um pregador muito famoso, um dos maiores homens do nosso tempo. Perguntaram pra ele assim, se você tivesse 3 anos de vida, o que você faria? Ele falou, eu passaria 2 anos estudando e 1 ano cumprindo o meu propósito. O que isso nos ensina? Billy Graham, pra quem não sabe, foi um grande conselheiro. Foi um dos homens que mais marcou essa geração. E eu falo pra você, se você não tiver essa mentalidade que o tempo mais valioso é o tempo de treinamento, sabe o que vai acontecer? Se eu te desse 3 anos, você ia querer estudar durante 1 mês pra falar o restante desse período. O jogo é inverso. O maior tempo é o tempo de treinamento. Quanto mais você treina, mais capaz você fica de exercer aquilo que você tem pra fazer. Então, pra te ensinar como jogar o jogo da fluência, eu quero te contar aqui a minha história. Pra você que tá aqui me assistindo, talvez você nem saiba como que eu aprendi inglês, da onde que eu vim. Eu quero que você entenda como eu comecei a jogar esse jogo. Eu também quebrei muito a cara ao longo do caminho por tentar fazer muita coisa do meu jeito. Então eu quero falar aqui com você como eu destravei e aprendi inglês. Se tem uma coisa que eu me orgulho muito mesmo, uma coisa que eu olho pra mim e falo assim, cara, eu tenho orgulho disso. Desde os meus 7 anos de idade, que foi a idade que eu comecei a estudar inglês, é que desde o primeiro momento que eu pisei em uma sala de aula para aprender inglês, eu nunca mais desisti desse processo de aprendizado. Nunca. Então eu quero te ajudar aqui a você destravar essa parada de não desistir. Never give up, never back down. Foram várias oportunidades para desistir, várias vezes que eu quis parar, que eu desanimei, que eu achei chato, que eu achava impossível, que eu me achava incapaz, que eu me achava inferior, eu me achava burro. E eu tô sendo sincero com você. Talvez você olhe aqui e você pense que eu era o aluno mais dedicado da sala de aula. E eu falo pra você, eu era o pior. Eu era aquele tipo de aluno que atrasava a turma de 10 pessoas. Aquele cara que teve que ser removido da turma, encaixado numa turma mais devagar porque eu atrapalhava o andamento da turma. Eu era esse cara. Talvez você não acredite hoje porque eu tô aqui dando aula, mas todas as travas que eu tive, desde criança até a minha adolescência, tudo isso aí eu precisei enfrentar, encarar, ressignificar para me tornar professor, para começar a ensinar. De 2001 a 2011, eu permaneci em escolas de idiomas, escolas tradicionais. Ah, Murilo, foi o método das escolas tradicionais que te ajudou a aprender inglês? Um pouquinho. Um pouco da gramática, um pouco da teoria. Mas eu não saí fluente de uma escola de idiomas. Eu não devo tudo que eu aprendi a uma escola de idiomas, não. Porque eu falei pra você que eu repeti muito. Eu tive muitos problemas de... as pessoas riam de mim, eu tinha muito bloqueio de fala, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia fazer uma apresentação na sala de aula. Eu falo pra vocês, gente, não é uma história prazerosa de contar. Houve muitos momentos difíceis. Pra quem não sabe, eu vim de uma família com pouquíssimos recursos. Eu só fui ter internet na minha casa quando eu já tinha concluído 10 anos de curso de inglês. Então eu fiquei 10 anos em sala de aula sem internet em casa. Em 2001 até 2011 eu não tinha internet em casa. O máximo que a gente podia fazer é ir na biblioteca do curso de inglês, que tinha alguns livros em inglês lá, a gente podia estudar com os livros, dicionários. Não sei se você sabe, você que tá aqui me assistindo, o valor que era um dicionário de inglês para português. Hoje a gente tem Google Tradutor, ChatGPT, tem 50 mil aplicativos de tradução gratuitos. Na época você não faz ideia o quão inacessível isso era. E aí eu falo pra você, como é que faz pra aprender dentro de um ambiente desse? Esse aqui sou eu, ó. Aqui eu tinha 7 anos de idade, essa foto foi tirada na escola que eu comecei a estudar inglês em 2001. Essa aqui é a Teacher Angela, minha primeira professora. E como eu falei,
Eu não tive auxílio de internet em casa. Eu fui de uma época que eu não tinha dinheiro pra ir na Lan House imprimir uma atividade de inglês do cursinho que eu fazia. Eu não tinha celular. Primeiro que ninguém tinha celular na época, né? Era uma época que não tinha Google Tradutor, não tinha YouTube, gente. Era uma época escassa de conteúdo, de informação. Época que quase ninguém falava inglês. Se hoje 3% da população é fluente, quem dirá nos anos 2000? Época que a gente tinha que ir na biblioteca pública da cidade para ter acesso a livros em inglês. Você que é adolescente e tá me assistindo, você jamais vai saber o que é isso. E aí, quem for aqui da era dos anos 90, 80, sabe que era muito pior ainda. Era muito mais difícil para aprender nessa época. E aí, o que aconteceu? No meu curso de inglês, nesse curso que eu fiz aqui, com 7 anos de idade, eu era a única criança da sala de aula que havia ganhado uma bolsa para estar ali. Eu ganhei uma bolsa porque eu fiz uma prova e perceberam que eu era muito bom em português. E aí eu ganhei uma bolsa para estar ali. Eu era a única pessoa que era de escola pública. Todas as outras eram de escola particular. Então eu já comecei aquela jornada com um grande complexo de inferioridade. Então eu comecei desde cedo me achando inferior, incapaz, atrasado, lerdo. Eu não conseguia acompanhar a turma. Eu tive que repetir módulos, livros, testes, tive que ser trocado de turma, como eu falei, de horário, tive que trocar. Eu fazia curso de terça, depois fui trocado pra quinta, depois fui trocado pra de sábado. Eu reprovava nos testes orais, porque eu tinha vergonha de falar. Travado, de tudo. Teste de listening, botava o CD no rádio, a professora chegava com o rádio, o CD, pra mim era o fim. Eu tinha que fingir que eu passava mal pra ir embora. E eu falo pra vocês, minha família fez todo o possível pra me ajudar nessa jornada. Quando criança eu morava com os meus avós e minha mãe. Em casa não tinha ninguém especialista no inglês que pudesse me ajudar e me aconselhar dentro do conteúdo que eu estudava. Até nas lições de casa. A gente levava a lição de casa e não tinha ninguém pra ajudar. Não tinha nada pra acessar, internet, nem televisão, não tinha nada em inglês. Se eu for resumir como foi a minha jornada de aprendizado do inglês, ela foi construída com muito desconforto. Por isso que eu falo que hoje não faz sentido, cara. De verdade. Não faz sentido. O tanto de informação que tem na palma da mão, uma pessoa falar que hoje é difícil de aprender, pra mim não entra na minha cabeça de verdade. Então assim, essa é a minha jornada. Ela foi construída com muito desconforto, muita chateação, dezenas de bloqueios que eu tive que destravar ao longo desse processo. Eu queria, de verdade, vir aqui contar uma história linda pra vocês. Quantas vezes eu já invejei, eu confesso, eu já invejei muitas histórias de outros professores aqui da internet. Professores que chega, conta que fez intercâmbio, que morou fora, né? Que aprenderam com parentes nativos, gente que nasceu fora do país, aí veio pra cá. Eu não tive nenhuma realidade próxima disso. Tá vendo essa data final aqui da imagem, ó? 2011. Esse não foi o ano que eu concluí com honras no meu curso de inglês. Esse foi o ano que eu tive que parar o curso que eu fazia porque não tinha mais bolsa. Como eu era de escola pública, em 2011 eu terminei o ensino médio, não tinha condição financeira para continuar. Eu não consegui achar emprego, não tive possibilidade de continuar o curso. Aí você pensa, caramba, mas seu curso ia durar mais de 10 anos? Gente, não sei se vocês têm ideia, mas nos anos 2000 era a coisa mais normal, curso que dura mais de 5, 7, 8, 10, 12 anos. E a gente já entrava no curso já sabendo que ia demorar 8 anos, pelo menos. Hoje, se você fala que demora 2 anos, o cara fica em crise. Porque ele quer um negócio que seja 6 meses. E sim, primeiro porque eu havia repetido muitos módulos, né? Então por isso que ia demorar mais. Eu tinha muita dificuldade. E segundo, porque o objetivo de muitas escolas tradicionais, até hoje é assim, é fazer exatamente com que você fique lá pagando o máximo de tempo possível. Então era vantajoso para a escola que eu ficasse lá pagando, mesmo que fosse mais baixo do que todo mundo. Mas era vantajoso, deixa aí repetindo, vai pagando. Então os cursos de inglês na época, nos anos 2000, você pode pesquisar isso.
era de 8 a 10 anos. Eu tô falando aqui das maiores escolas. Essa escola que eu estudei aqui, ó, uma das maiores. Você com certeza já viu essa escola em algum lugar na sua cidade, no seu estado, em propagandas na televisão, em patrocínio no futebol. É uma escola grande, famosa. Então assim, quando você me vê aqui hoje ensinando inglês, talvez você pense que foi uma jornada divertida, um mar de rosas para chegar até aqui, mas não foi. Ah, Murilo, você culpa a escola, culpa o método, o professor? Não, gente, era a época, era a fase. Eu cumpria a minha obrigação? Não cumpria. Eu não fazia as lições de casa, porque não tinha motivação nenhuma também, né? Não fazia lição de casa. Eu ia pro curso, eu fazia do jeito que eu sabia as lições e no final tava tudo errado. Então eu não me dedicava por ausência de recurso. Foi maçante, falo pra você, foi maçante mesmo. Ficar 10 anos estudando coisas que hoje eu ensino em menos de um ano. E isso eu acho um absurdo. Então assim, talvez seja até por isso que hoje eu busco tanto fazer com que as pessoas aprendam de maneira leve, divertida, com prazer. Como diz aquele famoso ditado, a gente só dá aquilo que a gente tem. Se hoje eu tô aqui para te ajudar a destravar o inglês, é porque um dia também eu estava bloqueado e não conseguia avançar e progredir de jeito nenhum. Eu queria que a resposta fosse simples, do tipo, é só sentar na cadeira e estudar. Eu queria. Só que se fosse tão simples assim, muitas pessoas já estariam falando fluentemente aqui no Brasil. Já que o Brasil, estatisticamente falando, é um dos países que mais tem escolas de idiomas no mundo. É um dos países que mais estuda inglês no mundo. Olha aí essa pesquisa. Relatório revela que mais da metade dos brasileiros que aprendem idiomas optam pelo curso de inglês. Estudos, 33%. Trabalho, 15,8%. E viagens, 12,6%. São os motivos que levam o brasileiro a estudar a língua. Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo. Eu queria chegar aqui pra você e falar assim, é só estudar, para de frescura. Só que não funciona assim. Só que não tem como você destravar o inglês se primeiro não houvesse destravar de mentalidade. Sem isso, é impossível. Preste atenção no que um dos maiores especialistas, Jordan Peterson, tem a dizer sobre destravar o que tem dentro de você. Se liga aqui, ó, o que ele tem a dizer. Preste atenção nesse vídeo aqui. Eu achei fantástico esse trecho do podcast. This took me like 30 years to figure out, and I figured it out on this tour. There's a lot of potential you locked in your genetic code. And then if you put yourself in a new situation, then the stress, that's the situational stress that's produced by that particular situation, unlocks those genes and then builds new parts of you. And so that's very cool, because who knows how much there is locked inside of you. Tem muito potencial trancado no seu código genético. Pois é, depois de décadas de estudo, de percepção, de ajudar milhões de pessoas, a conclusão que ele chegou é que tem muito potencial trancado no código genético dentro da nossa cabeça, um campo escuro, vazio, que à medida que você se expõe a estresse, a desafios, a coisas desconfortáveis, isso começa a ser desbloqueado. Mais uma vez eu digo, a resposta não tá fora, tá dentro. É mais ou menos assim, ó, só para você entender bem claro aqui. Tem dezenas de línguas estão bloqueadas, travadas dentro de você. Só você tem a chave para destrancar essa parada. Então não é sobre, eu acho que eu não tenho capacidade. Tá aí dentro. Você só precisa o quê? Se expor a tarefas que vão te levar a ter uma vida de desafios, e aí você vai destravando esses genes. Percebe que loucura? Esse é o meu foco nessa série de aulas. No dia que você destravar a sua capacidade de aprender qualquer coisa, você vai perceber que o inglês é apenas um pequeno degrau na sua jornada de desenvolvimento. Que nem eu falei aqui, o inglês não é o grande gigante, o grande vilão da sua vida. Imagina só, você se enxergando como alguém que é capaz de aprender absolutamente qualquer coisa que você quiser.
Esse é o sintoma principal de uma pessoa destravada. Você quer saber como que eu me enxergo? Eu, Teacher Murilo, sou capaz de aprender tudo o que eu quiser. Não existe nada que eu fale, isso aqui eu não dou conta, não consigo. Não, pra mim não existe essa parada. É uma configuração que eu mudei na minha mentalidade. Eu dou conta de aprender tudo que eu quiser. Murilo, mas aprender japonês, russo é difícil. Eu dou conta se eu quiser. Sabe, é esse tipo de mentalidade, esse tipo de resposta que você tem que ter diante de um desafio. Tem gente que fala assim, tenho dificuldade no ouvido. Abandona o inglês. Tenho dificuldade em falar inglês, sou tímido, sou travado ali na timidez. Abandona o inglês. Então você não quer tanto assim. Porque quando você quer, você acompanha esse querer com ações. Então, se você quer saber como que eu destravei, eu ressignifiquei todas as dificuldades que eu tive, eu te digo, não teve milagre, não teve método mágico para isso. Não teve. Se você quer destravar o inglês de fato, destravar todos os bloqueios que te impedem de aprender, eu quero fazer um convite para você aqui, ó. Faz o seguinte, me siga lá no Instagram, teacher.murilo. Compartilhe comigo o seu bloqueio. Eu não vou compartilhar com ninguém, mas compartilhe comigo. Fala pra mim por que você ainda não aprendeu. Conte pra mim qual que é o seu objetivo. Eu quero ler a sua experiência. Por que eu não vou pedir pra você comentar aqui embaixo? Porque eu quero ler individualmente. Porque às vezes você tem vergonha de escrever aqui alguma coisa que você tem dificuldade. Mande pra mim então. Vamos conversar. Tô aqui pra te ajudar ao longo desses próximos dias a destravar o seu inglês e destravar todos esses bloqueios que você tem com o inglês. Então, o meu Instagram, esse aqui que tá aqui embaixo. É isso que eu quero que você entenda. Foi através do desconforto, me conectando com quem sabia mais que eu, ouvindo conselhos, desfazendo e ressignificando crenças que eu tinha sobre o inglês. Esses detalhes eu vou explorar melhor em cada uma das próximas aulas dessa série. Mas eu quero que você saia daqui dessa aula de hoje entendendo como que o jogo funciona. Não tem atalho. As regras são simples. Nesse jogo, é preciso ter disciplina. Se você quer ir até o fim, é preciso ser constante. Nesse jogo, você vai aprender a contar com alguém que sabe mais que você. Você vai precisar aprender a se conectar com o inglês com mais frequência. Nesse jogo você vai aprender a assistir menos aulas e mergulhar bem mais no lado prático. Nesse jogo você vai aprender que ficar patinando em conteúdo aleatório do YouTube, do Instagram, pode te custar anos de progresso. Nesse jogo você vai desconstruir todas as crenças negativas e limitantes que você tem com o inglês. E a regra mais importante aqui, preste muita atenção, anota aí para você não esquecer. A regra mais importante do jogo é a paciência. Ela vai te fazer se aprofundar no inglês, ao invés de ficar só andando em círculos, se comparando. Nesse jogo você vai aprender a reconhecer que você é o protagonista da sua história. O único responsável, principal responsável pela sua fluência é você. Não fique culpando os métodos. Eu não aprendi porque do método tal. Por causa da escola tal. Porque o fulano de tal. Você não aprendeu por conta de você. Assuma o seu BO. Nesse jogo você vai parar de culpar as pessoas, os métodos que você já passou por conta do nível que você está. Você vai assumir a responsabilidade. Nesse jogo você vai aprender que o tempo é o principal juiz e que se você não respeitá-lo, você não vai a lugar algum. Cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Ninguém aprende do mesmo jeito que todo mundo. Ninguém. Cada pessoa aprende de um jeito, baseado nas suas experiências, na sua individualidade, na sua capacidade. Mas todo mundo tem capacidade sim de aprender. Cada uma vai aprender com um tempo diferente. Mas o lance é o seguinte, você quer acelerar resultado? Seja intenso. Seja muito intenso. Quanto mais intenso você for, mais você vai distorcer o tempo. É matemática. Intensidade distorce o tempo. Então, meu convite para você aqui, aqui não tem atalho, não tem fórmula secreta e nem técnica mágica para aprender. E se você quer continuar quebrando a cabeça, desconstruindo todas essas crenças que você tem com o inglês, eu te convido, esteja aqui comigo na próxima aula.
Saia da arquibancada, saia da torcida, onde você fica só vendo as pessoas fazerem, vendo as pessoas se tornando fluentes. Você é apenas o telespectador de pessoas que estão aprendendo de verdade. O jogo acontece aqui no campo. É hora de você sair da teoria e vir para o campo da prática. Comece a considerar o inglês a partir de hoje como um estilo de vida. Criar um lifestyle com o inglês. Eu não gosto do inglês. Então você vai aprender a gostar, porque isso vai mudar a sua cabeça. Isso vai mudar os seus resultados drasticamente. Você pode aprender se envolvendo com aquilo que você gosta. É sobre isso. Se você quer destravar cada um dos seus bloqueios que te impedem de se tornar fluente no inglês, esteja aqui comigo nessa jornada de aulas do Destravar do Inglês. Como eu falei aqui no começo dessa aula, eu falei que todo esse conteúdo que eu tô trazendo aqui é exclusivo, essa parada. Não vai ficar salvo para sempre aqui no YouTube, tá? É um conteúdo que nós já aplicamos dentro de sala de aula. Isso aqui é uma imagem do Destravar do Inglês que aconteceu em 2023 em Curitiba. Reunimos uma sala de aulas em uma sala de aula durante um dia inteiro, durante 10 horas de imersão para trabalhar crenças, para destravar bloqueios. E essas pessoas aqui aprenderam a falar inglês. Gente que nunca tinha falado inglês, estavam falando inglês, aprendendo presente, passado e futuro. Meses de conteúdo em apenas um só dia. É o que eu te falei da intensidade, mas tudo começa com a mentalidade. Então isso aqui foi uma das experiências que a gente teve. Nós fizemos essa imersão em Curitiba, fizemos essa imersão também em São Paulo. E eu falo pra vocês, gente, o que leva uma pessoa a destravar a mentalidade? Primeiro, ela tem que estar disposta a fazer aquilo que ela não faz. Se você está disposto a fazer aquilo que você nunca fez, você vai ter resultado que você nunca teve. Quero te convidar também a entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Para que o grupo, Murilo? Para você ficar por dentro de todas as aulas que eu vou fazer aqui ao longo dessa jornada, ok? Eu tô sempre compartilhando dicas, vídeos, links dentro desse grupo, então é importante você estar lá comigo. Vem aqui no link na descrição e cai pra dentro. E é isso aí, my friends! Quero agradecer você que ficou comigo até o final dessa aula. Gente, estamos só no começo, tá? Eu falo que essa primeira aula, ela é só o aquecimento. Nós vamos falar sobre destravar dificuldade, destravar inconstância. Talvez você tá aí, sofrendo com memorização. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre zona de conforto, sobre aleatoriedade, sobre diversos casos, situações, bloqueios que têm impedido milhões de pessoas de aprender inglês. Então, se você tem um compromisso comigo, eu quero saber se você tem um compromisso de fato. Comente aqui, Eu termino tudo que eu começo. E aí você vai comigo até o 7º dia dessa jornada. Muito obrigado pela sua atenção. E bora destravar o inglês, né? As inscrições estão abertas para você vir estudar comigo lá na jornada do Zero à Fluência. Um espaço onde você vai ter acesso a tudo isso aqui que você tá vendo. Uma plataforma de aulas para você estudar do absoluto zero ao nível mais avançado. Juntamente com o meu acompanhamento no WhatsApp durante todos os dias que você estiver dentro dessa jornada de aprendizado. Você também vai praticar conversação toda semana para você não ficar só na teoria, mas também vir para o campo da prática. Você vai aprender o inglês necessário para realizar a sua viagem internacional e aprender a se comunicar em todos os ambientes que você vai passar. Não só isso, você também vai aprender estudando e analisando um filme completo, o filme do Shrek, do início ao fim, estudando todas as conversações do filme. E para você que quer aprender inglês rápido, dentro da jornada também vai ter o curso de inglês intensivo para você aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias. E de brinde você ainda ganha 2 cursos de inglês com Provérbios e com Eclesiastes, para você que gosta de estudar inglês com a Bíblia. Se fôssemos somar tudo isso aqui, daria o valor de R$ 8.739, mas você vai entrar hoje pelo valor de 12 vezes de R$ 49,90. Esse é o desconto histórico que nós nunca fizemos da jornada do Zero à Fluência, para você entrar por apenas R$ 497 à vista ou 12 vezes de R$ 49,90. Vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e garanta a sua vaga. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu serei o seu último professor.
Vamos?